Saudações a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para conversarmos um pouco mais sobre ou enfrentando as adversidades. Um programa do canal Servir, Ponto de Luz. Nós vamos iniciar o nosso estudo, nossas reflexões, quando o dicionário da língua portuguesa nos coloca o significado da palavra adversidade. Lá nos diz em que a adversidade é também um imprevisto, um aborrecimento, uma contrariedade, um impedimento. Então são situações que nós vamos vivenciá-las. E fica bem claro que todos nós vamos vivenciar essas adversidades e tantas outras, de forma e de natureza diferenciadas. Mas o professor Lamartine Palhano Júnior, no seu livro Filosofia Espírita, nos diz que a adversidade é uma situação condicional para a prova de nossa definição no campo do autoselecionamento para a vida superior do espírito. Então veja o que ele coloca como uma adversidade. É a definição no campo do autoselecionamento para a vida superior do espírito. Então a adversidade é um momento que nós vamos selecionar o nosso caminho. É o que nós vamos definir nesse momento como escolha, como direção, trabalhando uma ferramenta chamada livre-arbítrio. Portanto, a adversidade são momentos especiais de acontecimentos em nossa vida para a transformação. Lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, nós encontramos um questionamento de Kardec, quando ele diz: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito, a consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, responde os imortais superiores. Ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, as nossas provas que vão vivenciar na Terra, ela está dentro de um processo chamado livre-arbítrio, que é a opção de escolha. Liberdade de escolha. Portanto, no Espiritismo, na codificação, todos os nossos atos praticados não foram predeterminados. E por isso somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, vejamos, todo o processo de adversidade em nossas vidas, somos responsáveis por estar vivendo em função de escolhas desta vida ou de vidas passadas. Ainda mais, Livro dos Espíritos, pergunta 970. Em que consiste o sofrimento dos espíritos imperfeitos como nós? O sofrimento dos espíritos imperfeitos consiste nas consequências de desrespeito às leis naturais, aquelas que marcam a harmonia da criação. E dizem ainda os espíritos, são elas variáveis. Então veja só, todos os nossos sofrimentos, dificuldades, aflições, todas as nossas adversidades, elas estão dentro de um planejamento estruturado dentro da lei universal. E normalmente é quando nós nos afastamos, iremos passar por todas essas situações. E quando nós nos aproximamos, nos fortalecemos para vencê-los das leis naturais. Então, aproximar da lei natural, ela é variável para todos nós. Então, cada um vai fazendo a sua conquista lenta e progressivamente, vivenciando as suas adversidades, enfrentando-as com aquilo que você já conhece do Consolador prometido. E mais, dizem os Espíritos, somente depois da vivência pelos canais da dor é que as almas despertam no rigor dos padecimentos, reconhecendo que a obediência ser-lhes-á o melhor caminho na conquista da paz de consciência. Deus, sendo onisciente, fez todos os espíritos assim, sabendo que iríamos passar por caminhos para o devido aprendizado. Quando a nossa obediência vai nos levar à paz de consciência,
é que nós vamos estar harmonizados com a nossa dificuldade, entendendo-a e compreendendo e buscando vencê-la, porque a lei da consciência é o pensamento íntimo. É aquilo que somos, é aquilo que devemos mudar. É o espírito. Sou eu, é você. Toda adversidade leva a um aprendizado. Por isso, então, as diversidades da vida são resultado das nossas imperfeições, imperfeições de todos nós encarnados, consequência de escolhas equivocadas durante as nossas vidas, hoje e ontem. Veja a diversidade que tu passa hoje, a aflição que tu passa hoje, o sofrimento que você vive hoje. O que vive hoje a humanidade, o Brasil, o nosso país, está relacionado às opções de escolha que a coletividade fez, começando cada um por si mesmo. Portanto, todo sofrimento, através da dor física, moral, emocional ou psicológica, e aí inclui a adversidade, que está atrelada à relação à nossa vida com uma lei de progresso, vai fazer com que nós mudemos a escolha dos nossos caminhos, deixando o exterior e trabalhando no interior para uma decisão mais coerente ao lado espiritual. Porque a encarnação dos espíritos é imposta por Deus para nos levarmos à perfeição. Por isso, um vem aqui na terra e vive a expiação, outros as suas provas e outros as suas missões, cada um dentro do parâmetro necessário ao seu progresso. Então, a diversidade é enfrentada com o conhecimento adquirido. É enfrentada quando você conhece que você tem competência para enfrentá-la. Estamos aqui para vencer, estamos aqui para progredir, estamos aqui para a perfeição. E Jesus nos disse sempre que chegar a um progresso é de acordo com as suas orientações. E nós temos as orientações do Consolador prometido. Por que não crescer? Por que não ser melhor? Então temos adversidades na vida que vamos vivenciar. Mas vamos enfrentá-las todas. Neste momento atual, a gente está vendo por aí muitas coisas e observando. Porque nós precisamos observar o conceito espírita em nós, nas pessoas, no mundo, o que está acontecendo. Então, os desafios e as pressões hoje, no trabalho, desculpa, são muito grandes. É o desemprego, né? É a pressão dentro do campo de trabalho, na sociedade, os problemas de relacionamento familiar, as crises financeiras, os problemas de relacionamento social, a violência, a agressividade, calamidades, catástrofes. Então, tudo isso é para nós entendermos que estamos num mundo de provas e expiação e tudo isso tem que ser enfrentado com a razão, com bom senso, com a lógica, que a vida não é uma só, estamos aqui para lutar e vencer. Porque quando nós abordamos a adversidade, a aflição, o sofrimento à luz da doutrina espírita, compreendemos que vivenciar essas partes é difícil, muito difícil. Mas também elas podem nos levar a um progresso espiritual. Porque sempre na medida que nós mudamos a rota do nosso caminho em direção ao Consolador prometido por Jesus, nós vamos nos esclarecendo, nos fortalecendo, trabalhando nosso poder de fé e nossa potencialidade na prece. Isso é o que nós podemos fazer com o conhecimento que já temos. A Carol Caio tem uma colocação muito interessante, quando ela fala a lei do eterno retorno. E ela diz assim: você colhe o que planta, tudo. Não tem como enganar alguém sem ser enganado depois. Não tem como fazer alguém chorar sem chorar depois. Não tem como dar amor sem recebê-lo de volta.
tudo na mesma medida, tudo na mesma moeda. O universo é simples. Nós pagamos, ele não deixa dívidas para trás. É a lei divina. É a lei da reencarnação. Não fica nada para trás dentro da nossa vida de espírito imortal. É caminhar sempre, progredir sempre. Assim é a lei. Então a adversidade vai ser enfrentada com o conhecimento que nós temos. E nada de pessimismo. Se valorize, se conheça e diga a você mesmo que você tem percentual para vencer. Qualquer aflição, qualquer dificuldade, desde que você trabalhe em si tudo aquilo que você possui de semente divina. Não é? A semente para desenvolver precisa de sol, de luz e água. De sol, luz, né? E água. Calor. Então a semente precisa se movimentar. A semente precisa ser abastecida. O que é que nós precisamos fazer? Fé. Confiança em você. Jesus está contigo em coração, é sentimento, é força, é coragem, onde gera toda a natureza dos nossos pensamentos. Firme. Não desista da vida. Tudo é possível ser vencido porque tudo passa. Não é fala minha, fala do Chico. Tudo passa. Então, Emmanuel, no livro Abençoa Sempre, através do Chico Xavier, na mensagem Adversidades, ele diz o seguinte: a rigor, a adversidade não existiria no mundo se considerássemos as tarefas das existências físicas por lições. Se fizéssemos isso, e todas as provas assumiriam as dimensões que lhes são características. Veja só, se nós aceitarmos as nossas provas, elas serão aquilo que é a prova. Não precisa ser mais danosa, mais difícil, né? Trazer mais sofrimento, não. A dificuldade chegou, a adversidade chegou, você vai trabalhar dentro do conceito que nós temos. Para que trazer pensamentos nocivos à adversidade que está vivenciando? Não tem necessidade. Inverte o canal. Né? É luz. Nós somos luz. Mas nós podemos brilhar também, por que não? Pensemos nisso. Palavra de vida eterna. Chico Xavier e Emmanuel. Mensagem 104. Ele fala de uma passagem de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, item 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, aos Romanos. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Palavra de Paulo. E aí Emmanuel dá aquela pitada, né, de reflexão profunda quando ele diz: entretanto, segundo a palavra de Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei divina, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós temos que dar conta dentro da lei natural quando nós sairmos desse plano. Estar num plano espiritual consciente da luta realizada, do esforço realizado, do trabalho realizado. Seguir Jesus é dar testemunho do que ele ensinou. E companheiros que me ouvem e que me veem, tudo que nós vamos refletindo até agora, e nós já estamos terminando, nesta conversa, enfrentando uma adversidade, numa abordagem espírita, de forma simples, mas objetiva, despertemos um pouco mais hoje, ao ouvir essa mensagem de quem vos fala. Para a compreensão que as adversidades da vida, seja qual for a posição que nos situemos agora com ela, temos a resposta da vida na vida que procuramos. Aonde está você com seus sentimentos e pensamentos, aí está o seu espírito. Então, trabalhar esse conceito da doutrina espírita para a nossa vitória. Porque quem ama
é amado. Quem perdoa é perdoado. Quem luta, se esforça, se dedica para vencer a si mesmo, é o grande vencedor dessa encarnação. Porque a vitória do espírito encarnado não é exterior, é interior. Então, quando eu enfrento uma dificuldade, reconheço que há necessidade de vivenciá-la pelo meu aprimoramento, que essa adversidade tem uma causa que se relaciona com a minha vida. Eu vou em frente, vencendo-a, sempre, porque eu nunca estou sozinho. Os bons espíritos estão comigo. E os prepostos de Jesus também me auxiliam. Gratidão a todos. Até uma próxima oportunidade. E obrigado a todos que estão comigo nesse momento. Que assim seja.